Bom, na nossa aula de hoje nós vamos falar das principais forças mecânicas. Nós estudamos aí na aula passada as leis de Newton, né? E começamos a entender um pouco o conceito do que é força. E agora nós vamos entender os principais tipos de força mecânicas que existem. A primeira delas é a força-peso. A força-peso, gente, é a força que é exercida quando eu relaciono a massa e a gravidade de um local. Então, determinado local ele vai ter uma gravidade, no caso aqui o planeta Terra tem sua gravidade, e tudo que tem uma massa está sob influência dessa gravidade, no caso do planeta Terra, ele vai ter uma coisa que nós chamamos de peso, a força-peso. Dependendo do local, pode ter uma gravidade diferente. Por exemplo, a gravidade da Lua é diferente da Terra, que é diferente da gravidade de Marte. Então, o peso nesses locais ele vai variar. Mesmo que a massa continue sendo a mesma em todos esses locais, a gravidade ela altera e isso vai influenciar no peso. Então, força-peso é a força que vai ser sempre no sentido da vertical, puxando para o centro da Terra, e ela vai ser proporcional à gravidade em relação à massa. Então, um exemplo aqui. Quando o peso de um corpo de 5 kg ele está sob influência da gravidade da Terra, qual vai ser o peso dele? Na verdade, quando um corpo que tem uma massa de 5 kg, qual vai ser o peso dele, no caso, na Terra? Então, eu vou usar a fórmula peso, que é a mesma coisa da força peso, vai ser igual a massa desse corpo vezes a gravidade que aquele corpo está submetido. Então, aqui nós temos a massa, olha só, é 5 kg. Lembrando, a massa sempre tem que estar em quilograma. Então eu tenho um corpo de massa de 5 kg e ele está sob influência da gravidade da Terra. A gravidade da Terra, para fins de cálculo, é 10 metros por segundo ao quadrado. Então nós vamos considerar esse valor para a gravidade. E aí vamos só substituir. O peso ele vai ser igual a massa, 5 kg, vezes a gravidade da Terra, que é 10. 5 vezes 10 vai dar 50. Então a força-peso aqui no caso vai ser de 50 newtons. O outro tipo de força que nós temos é chamada de força normal. O que é essa força normal? Ela vai ter a mesma direção de atuação do peso. A diferença é que o sentido dela vai ser oposto. Por exemplo, um livro, quando está apoiado sobre uma mesa, ele está sob influência da força peso, que é a força que está puxando ele para o centro da Terra, ou seja, para baixo. Ao mesmo tempo que ele tem essa influência da força peso para baixo, ele vai ter a força normal, que é no sentido oposto, que é para cima. Então, qualquer objeto que ele está numa superfície, a sua força normal vai ser perpendicular a essa superfície, tá? Um outro tipo de força é a força de tração. Ela pode ser resumida, a força de tração, como a força que ela é exercida através de fios ou então de cabos. Como assim? Você aplica uma força numa extremidade de um cabo, por exemplo, de um fio, de uma corda, e essa força ela é transmitida por essa corda ou por esse fio até o outro corpo. E isso faz com que gere movimento. Então a força de tração representada por esse T vai ser igual a massa vezes a aceleração. Nesse exemplo aqui do carro, nós temos um carro, ele está amarrando uma corda, ou foi amarrado uma corda na traseira desse carro para puxar o outro. Qual é a intenção aqui? É transmitir a força que esse carro vai exercer através dessa corda, para que ele possa movimentar o outro veículo que está atolado. Então a força de tração é aquela que é exercida através de algum fio, de alguma corda que vai ajudar a promover o movimento. Bom, um exemplo aqui de força de tração. Qual é a força de tração necessária para puxar um veículo de 900 kg através de um cabo de aço preso a um outro carro, sendo que o mesmo desempenhará uma aceleração de 3 metros por segundo ao quadrado? Então, como nós vimos, a fórmula da força de tração é bem simples. T, que é tração, é igual a massa vezes aceleração. Nós temos só que multiplicar a massa, sempre em quilogramas, por essa aceleração que é dada. No caso aqui vai ser 900 kg, que é a massa, vezes a aceleração, que é 3. Fazendo essa multiplicação, nós vamos ter uma força de tração de 2.700 newtons, tá? Então não vamos confundir força-peso com força normal e força de tração. Cada um ela é de acordo com um mecanismo. No caso da força de tração, através de um fio, de uma corda, de um cabo de aço, que ela é transmitida. E a outra força mais importante é a força elástica. O que é a força elástica? É aquela que o corpo que vai ser exercido essa força, ele vai possuir algum tipo de elasticidade, como por exemplo uma mola, uma borracha, um elástico. Aqui nós temos um exemplo. Quando você comprime uma mola,
ela deforma, ou seja, ela sai do seu estado original e passa para o seu estado comprimido. Essa deformação que a mola sofreu, nós chamamos de ação da força elástica. A mesma coisa acontece quando a gente estica essa mola. Quando nós esticamos essa mola, ela também deforma, ou seja, é aplicada uma força naquela mola e ela deforma do seu tamanho original. Ela aumenta de tamanho. Essa capacidade de elasticidade do corpo, ele vai depender do material. Então, a mola tem uma constante de elasticidade de um tipo, a borracha de outro tipo, o elástico de outro tipo. E esse tamanho que aumenta mais, nós chamamos de deformação. Então, quando você estica uma borracha, aquele tamanho que estica a mais do tamanho que ela tem é a deformação que ela sofreu devido à ação de uma força. Então vamos ver aqui uns exemplos. Nós temos aqui, por exemplo, um menino quando ele puxa a corda de um arco, né, de um arco e flecha, ele deforma, ele estica essa corda. Quando você salta de bug jump, por exemplo, esse elástico aqui, esse grande elástico, né, ele estica até um certo ponto, ele deforma e depois ele contrai, ou seja, ele volta para o estado original dele. A mesma coisa acontece aqui, né, nos amortecedores de carro e de moto. Você tem aí uma deformação na peça e ela volta ao estado original. Isso para garantir, no caso, o conforto da pessoa quando está dentro de um veículo ou numa moto. Vamos ver um exemplo aqui com números. Primeiro, a fórmula aqui da força elástica ela é bem simples. Fe, que é força elástica, vai ser esse K, nós chamamos de constante elástica, e ele vai depender do tipo de material. E esse X aqui é a deformação. Essa deformação sempre em metros, tá? Essa deformação é o quanto o material ele esticou. E a constante é a capacidade que o material tem de deformar. Então, nesse exemplo aqui tem o seguinte: qual é a deformação sofrida por uma mola de constante elástica 200 newtons por metro que sofreu a ação de uma força igual a 100 newtons? Então, nós temos aqui, né, uma mola, ela tem uma constante elástica de 200 newtons por metro e ela sofreu a ação de uma força de 100 newtons. Eu quero saber aqui quanto essa mola deformou, ou seja, quanto ela aumentou o seu tamanho depois que ela sofreu a ação dessa força aqui de 100 newtons. Então vamos só substituir essas informações aqui nessa fórmula. Força elástica vai ser igual a constante vezes a deformação. A força elástica aqui foi a força que ela sofreu, que foi os 100 newtons. Então a gente substitui no lugar de Fe, 100. A constante elástica nós temos aqui, é 200 newtons por metro. Constante elástica é a capacidade que o material tem de dilatar, de esticar. Então, 200 vezes o X é a deformação, é o que nós estamos procurando, saber quanto foi que essa mola aumentou no seu tamanho. Então, aqui a gente multiplica 200 vezes X e depois troca de lado com 100. Eu vou ter de um lado 200x e do outro 100. E agora eu vou fazer x, que é a deformação, vai ser igual a 100 dividido por 200. Fazendo essa divisão, nós vamos ter uma deformação de 0,5 metros. Para ficar numa medida mais compreensível para a gente multiplica por 100 e transforma em centímetros. Ou seja, essa mola, no caso aqui, ela deformou, ela aumentou de tamanho em 50 centímetros. Então foi aplicada uma força numa mola que tinha essa constante elástica de 200 newtons por metro quadrado, e a ação dessa força promoveu aqui um esticamento dessa mola em 50 centímetros, foi o quanto ela deformou. Então força elástica é a capacidade que os materiais vão ter de deformar sobre uma ação de uma força.